Consagramos nossas crianças a Deus. Nossos filhos, quando nascem, nós fazemos um momento de consagração.
das nossas crianças ao Senhor. E aí então hoje nós temos uma família aqui consagrando o seu primeiro bebê ao Senhor. Então eu vou pedir aos pais para ficarem ali naquela coluna na frente, naquela coluna do meio, né? A Dani e o Juninho. Eles vão entrar, né? Vão ter essa entrada com a Melina no colo, uma entrada triunfal, uma entrada bonita, para que nós possamos fazer esse momento de apresentação. Vamos recebê-la em pé. E o pastor Mike vai, eu te agradeço. Qual vamos cantar? Nossa Senhora. Então tá bom. Então quando nós estamos cantando, vocês vêm aqui à frente. Graças dou, sempre a ti graças dou. Graças dou, sempre a ti graças dou. Graças dou. Diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração, em meu louvor, com as mãos aos céus, louve Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. A apresentação de um bebê, a chegada de um bebê, de uma criança, é uma festa para toda a família. Então eu quero convidar todos os membros da família que estão aqui para que venham à frente também, né? Para nós termos nesse momento, a congregação pode sentar-se. Então vocês já perceberam que a família é uma família conhecida aqui na igreja, né? A Dani, filha desse casal tão querido aqui na igreja. Vem, cadê seus pais, Juninho? Vem aqui para perto de mim também, os pais do Juninho. Eu só não sei o nome, tá? Carlos Alberto e irmã Terezinha. Estamos aqui. Toda a família foi presenteada, não é? É uma bênção tão grande a chegada de uma criança. Olha a cara da Cleide, gente, não é? Toda boa. Vocês precisam ver o quartinho do neném que a Cleide fez lá. Eu fui lá visitar o neném. Parabéns, né? Cada coisa linda. Parabéns vocês, não é? Toda a família. A Bíblia diz que o filho é um presente de Deus, é uma dádiva do Senhor. E é por isso que eu gosto de toda a apresentação de bebê, consagração de bebê, desse versículo do Salmo 127, 3, que diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Uma recompensa, é um presente, é uma dádiva, não é? Então vocês que se amaram, vocês que se encontraram, vocês que namoraram, casaram, e aí agora Deus, quando a gente vê a Melina no colo de vocês, é uma recompensa que Deus dá, é um presente de Deus. O presente de Deus é privilégio, mas presente de Deus também é responsabilidade, não é verdade? Presente de Deus é para ser muito bem cuidado, presente de Deus é para ser muito bem tratado, presente de Deus é para ser muito bem pastoreado pelos pais. Então, Deus abençoe vocês e que vocês possam ser uma bênção na vida da menina. Tenho certeza que ela vai ser uma bênção na vida de vocês. Tenho certeza disso. E vocês também, sendo usados por Deus, serão uma bênção. E a família toda tem uma responsabilidade tão grande, não é?
porque a Melina vai crescer. A Melina não vai ser sempre um neném. E à medida que a Melina crescer, ela vai começar a observar se o Deus que a família diz que crê, vale a pena crer mesmo. É um presente de Deus, como eu falei, mas esse presente vai crescer. E esse presente vai observar. E esse presente ele vai perceber. Os Deus, meus pais, meus avós, meus tios, meus primos dizem que creem, vale a pena mesmo. Então todos vocês precisam estar conscientes de que a vida espiritual da Melina dependerá de toda a família, não só dos pais, mas de toda a família. Amém? Que ela possa em todos vocês ver Jesus. Tânia, cadê a Bíblia do bebê? Aqui nessa igreja é o seguinte, tudo aqui gira em torno da Bíblia, não é? A Bíblia é a regra de fé e prática da nossa vida. E aí o bebê aqui, quando vai apresentado, já ganha uma Bíblia. A Bíblia do bebê. Então pode pregar aqui, em nome do nosso departamento de Ministério Infantil, a Bíblia do bebê. Aqui é um certificado de apresentação. Vou ler aqui, certifico que Melina Lesnal da Silva, nascida em dia 13 de outubro de 2014, 14 carioca, filho de Carlos Alberto Ribeiro da Silva e Daniele Ferreira Lesnal, foi apresentado ao Senhor, conforme Daniele Teixeira, Carlos não, foi apresentado ao Senhor conforme a palavra de Deus em Mateus, em 19, 13 e 14. Curitiba, 16 de novembro, Igreja Batista do Caju. Esse momento é um momento muito especial, viu, gente? A gente não pode banalizar esse momento de maneira nenhuma. Ou nós cremos no que nós estamos fazendo aqui, ou isso vira simplesmente um rito religioso. Esse momento não é um rito. Esse é um momento que nós temos que crer que a hora que vamos consagrar essa criança, de fato ela está sendo consagrada ao Senhor. Amém? Então esse tem que ser um momento especialíssimo, muito especial mesmo. Todos nós, como igreja, como família, precisamos ver nesse momento um momento muito especial na vida de uma família, na vida de uma criança. Agora eu vou mostrar que não tem jeito. Ela estranhou. Esse colo não é do meu pai, não. Vamos ficar em pé. Espero que você recline uma de suas mãos em direção a Melina, com fé no Senhor. Ó Senhor Deus, nosso querido Pai, nosso bendito Pai, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as galáxias do universo, Criador de tudo, aprova o Senhor, pelo teu amor, pela tua graça e bondade, criar a linda Melina, obra das mãos do Senhor. Ela é tua, Senhor, ela é do Senhor. E o Senhor entregou ao Juninho, entregou a Dani, para que eles juntos possam criar essa filha que é o presente do Senhor para eles. Deus, nós queremos agora, em nome de Jesus, consagrar a Melina ao Senhor, dizer que ela é do Senhor, e Senhor, declarar aqui no ato profético que ela vai ser uma serva do Senhor, que ela será uma pessoa saudável sempre, ela crescerá na graça e no conhecimento de Jesus, ela crescerá diante dos homens, mas crescerá diante de ti. Ela vai ser uma mulher abençoada, ela vai ser uma bênção para os pais, ela será uma bênção para o mundo. Onde essa criança passar, por onde ela pisar, ela vai abençoar com a presença do Senhor. Nós consagramos essa criança a ti, Senhor. Nós dedicamos essa criança
E simbolicamente, agora com esse ato de erguê-la, nós colocamos essa criança nas tuas mãos, para que seja uma vida consagrada a ti, em nome de Jesus. Amém. Arrumei tudo aqui. Dani e ela, a partir de agora, faz parte do Ministério Infantil dessa igreja. Viu? Nosso Ministério Infantil está numa bênção. Pastor China só não está aqui porque está fazendo um curso lá do Hagá, em Campinas. Mas venha com sua filha, traga para se ela aqui na igreja possa crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Quero aproveitar esse momento para falar para cada pai que está aqui. Domingo passado aqui, quem veio na igreja, um homem que foi com a gente no Vida Vitoriosa, deu testemunho aqui de como ele destruiu a família dele. E ele, falando para os homens aqui presentes, para não destruírem suas famílias, e um dos motivos é que ele aos poucos foi afastando da igreja, foi se afastando de Deus, deixou de levar sua família com a sua família para a igreja, deixou de levar os seus filhos de Deus. E ele disse aqui: hoje eu estou sem família, eu estou uma pessoa sozinha, porque eu me afastei de Deus, me afastei da igreja. Biblicamente não existe essa história de que quando eu me afasto da igreja, não me afasto de Deus. Quem se afasta da igreja, se afasta de Deus, porque a igreja é de Deus. A igreja foi instituída por Jesus para ser o nosso lugar de comunhão, de crescimento, de aprendizado. Pais e mães que estão aqui, tragam seus filhos para a igreja. Amém? Agora todos juntos vamos abençoar a Melina. Então vamos agora mais uma vez, todos juntos agora o pastor vai falar e vocês vão repetir, tá certo? Ergam as suas mãos para cá de novo, para a Melina, os pais dela que está aqui. Então vamos dizer assim: Melina, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E te conceda graça. Melina, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Amém? Melina, você vai ser uma bênção. Deus te abençoe, Deus abençoe toda a família. É um prazer muito grande ter vocês aqui conosco nessa noite. Muito grande. Quem está aqui hoje pela primeira vez, é a primeira vez que vem à nossa igreja, aqui na galeria, fique em pé, primeira vez que eu venho nessa igreja. Olha, quanta gente, vamos dar um abraço, saia do seu lugar, vá até onde a visitante está, dá um abraço, diga que eles são muito bem-vindos à nossa igreja. Deus abençoe grandemente. Sejam todos bem-vindos. Você que está nos visitando, e se você está procurando uma família espiritual, faça da nossa igreja a sua família aqui em Curitiba. Qual é o tamanho do amor de Deus? Você consegue descrever? Consegue quantificar? Consegue medir? O que representa o amor de Deus? Você teria algum símbolo que demonstraria o quanto Deus nos amou? Pense nisso enquanto a gente vai louvar a Deus. Profundo amor de Deus.
Glória a Deus. Vamos ler então a palavra de Deus lá em Atos capítulo 17. Nós estamos pregando em Atos. Esse é o 20º sermão em Atos. Só estudando a palavra, só refletindo, expondo a palavra de Deus. Aqui estamos já há algum tempo só expondo Atos para a igreja. Não é? Então estamos praticamente nesse segundo semestre inteiro expondo Atos, palavra de Deus, e tirando as lições profundas, como Deus tem falado aos nossos corações através dessa porção da palavra dele. Paulo, Silas e outros discípulos de Jesus estão em viagem missionária, na segunda viagem missionária, e agora eles vão chegar em Atenas. Então, vamos ver o que aconteceu por lá. Capítulo 17, a partir do versículo 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutiu na sinagoga com judeus e gregos temente a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses, estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outra coisa senão ouvir e falar as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa, porque ele mesmo dá a vida, dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De uma só vez ele fez todos os povos para que povoassem a terra, tendo determinados tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isto para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nele existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte ou pela imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos e em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu o dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações, amém? Vamos orar. Senhor Deus, essa é a tua palavra, Senhor, ela é pura, santa e poderosa.
Ó Deus, fala aos nossos corações, aplique essa palavra a cada vida que está aqui, Senhor. A cada coração, que não haja nenhum bloqueio, e que a reação da Tua palavra, para a Tua palavra, seja uma reação de acolhimento a tudo que o Senhor há de falar aqui. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, Paulo e sua equipe missionária agora estão na capital da sabedoria e da cultura daquele tempo. A cidade de Atenas, ela era uma cidade riquíssima em cultura, ela era naquele momento a capital cultural do mundo, rica nas artes, todas as artes, pintura, escultura, literatura. Ela era uma cidade universitária e era uma cidade onde a filosofia se desenvolveu, e uma cidade de muitos filósofos, mas também era uma cidade extremamente supersticiosa. Eles eram muito supersticiosos. Calcula-se que os atenienses adoravam cerca de 30 mil deuses. Naquela cidade eles adoravam 30 mil deuses. E havia uma frase muito comum, um falar muito comum, é que nessa época, em Atenas, era mais fácil achar um Deus do que achar uma pessoa. Então era um lugar assim tremendamente supersticioso, tremendamente desenvolvido culturalmente, tremendamente desenvolvido socialmente, mas também tremendamente carente espiritualmente, tremendamente supersticioso. E ali o que acontece é que Paulo, ele chega, e diz o versículo que ele estava ali esperando pelos outros. Enquanto Paulo chega a Atenas, esperando que os outros membros da sua equipe chegassem, Paulo então observa isso. Ele observa o que estava acontecendo naquela cidade. O glamour daquela cidade não chamou a atenção de Paulo. O que chamou a atenção dele não foi o glamour, a beleza dos templos, a beleza das construções, a riqueza das artes, mas o que chamou a atenção dele foi exatamente a idolatria tomando conta daquela cidade. Ele ficou fascinado, ele não ficou fascinado com o que tinha de cultura, de arte, mas ele ficou indignado com o que ele viu ali de idolatria. E aí, eu queria pensar hoje para vocês, com vocês aqui, sobre o tema, uma mensagem para os nossos dias. Esse texto aqui é um texto que ele é muito parecido com os nossos tempos, que nós vemos aqui. E Paulo, então, ele chega ali e ele vê aquela situação, ele fica indignado com aquilo que estava acontecendo ali. Ele ficou inquieto, ele ficou sensibilizado. Ele então toma uma atitude, ele sai, ele vai para as praças. Nessas cidades que são, naquela época, quando elas já eram tremendamente avançadas culturalmente, geralmente havia na praça, os debates eram na praça. Não tinha televisão, não tinha internet, os debates se davam na praça. E ali na praça, os filósofos, apresentavam suas teses, apresentavam suas reflexões, ali eles debatiam. Paulo aproveitou essa oportunidade. Ele foi também para a praça para ali falar, para debater com eles sobre Jesus. Ele também foi à sinagoga. Paulo sempre aproveitava a oportunidade. Então aqui começa a primeira lição para a gente sobre a mensagem para os nossos dias. Para que nós tenhamos uma mensagem para os nossos dias, e os nossos dias precisam de alguém, e os nossos dias precisam ouvir uma mensagem rica, poderosa, de transformação. Os nossos dias não são diferentes. Ao longo dessa mensagem nós vamos ver que o nosso tempo também, nós estamos vivendo numa cidade, num lugar mergulhado na idolatria.
E aquilo então, aquela inquietação com Paulo é o primeiro passo para que um crente seja alguém que tenha uma mensagem que alcance o nosso tempo, que alcance as pessoas. Sabe o que está acontecendo com a gente? A gente não se indigna mais com o mal. A gente vê tanta notícia triste, a gente vê tanta notícia ruim, a gente vê tantas pessoas se prostrando diante de imagem, a gente vê pessoas se apegando à idolatria, a gente vê idolatria para tudo que é lado, e isso não mexe mais com a gente. Essa semana eu estava assistindo um debate sobre a violência, e uma psicóloga que estava falando naquele debate, ela disse: olha, o grande problema que eu vejo hoje, mais sério ainda do que a própria violência, é a maneira como nós estamos reagindo. Nós estamos insensíveis. A gente vê uma notícia que uma filha matou um pai matou uma filha, um pai deu um tiro na cabeça de um bebê para se vingar da mãe, ou de uma filha para se vingar da mãe, e parece que essas coisas não mexem mais com a gente. E ele se inquieta. O crente, meu irmão, minha irmã, ele não pode, o crente tem que ser uma pessoa inquieta com o pecado, inquieto com aquilo que a palavra de Deus condena, inquieto com aquilo que não é a vontade de Deus. Por quê? Porque aquilo que não é a vontade de Deus para o ser humano, não vai fazê-lo feliz. Aquilo que não é a vontade de Deus para o ser humano, vai fazer com que essa pessoa seja uma pessoa incompleta, ansiosa, seja uma pessoa sem paz na alma, sem direção na vida. O que Paulo viu ali? Viu um monte de gente religiosa, mas sem direção espiritual. E ele então inquietou. Então, essa mensagem é para os nossos dias, esse texto é para os nossos dias, porque nós precisamos começar a nos inquietarmos. Se eu não me inquietar em perceber que as pessoas que estão ao meu lado estão caminhando de passos largos numa direção espiritual equivocada, se eu não me inquietar com isso, eu jamais vou levar a mensagem do Evangelho para eles. Por que muitas vezes a gente não leva? Porque a gente não está se inquietando com isso. Essas coisas não estão mexendo com a gente. Eu de vez em quando conto aqui, tenho vergonha de contar um pouco, mas conto também porque a atitude mudou. Mas eu, quando tinha 14 anos, eu já frequentava uma igreja, eu já estava na igreja, eu tinha um pouco mais, eu devia ter uns 15, 16, porque eu já estava batizado. E eu tinha um colega de turma que ele era um crente em Jesus Cristo, inquieto. Ele não se acomodava em ver as pessoas caminhando numa direção que Deus não queria, e ele se posicionava, ele dava folheto, ele falava de Jesus, ele pregava, e eu não fazia nada. E um dia nós estávamos conversando assim, um grupo de colegas, aí uma colega falou assim: pai, eu gosto de crente igual Valdo. Eu não gosto de crente igual Wagner. O nome desse colega era Wagner. Não gosto de crente igual Wagner. Crente igual Wagner é muito chato. Crente igual Valdo que é legal. E aí, naquela hora que o pessoal falou aquilo, eu fiquei com uma vergonha tão grande. Eu fiquei com uma vergonha tão grande, tão grande, tão grande. Eu saí dali, eu fui para o banheiro da escola, me tranquei lá no banheiro e orei a Deus. E ali eu orei a Deus o seguinte: Senhor, que eu jamais ouça essa frase. Eu jamais ouça alguém dizer isso sobre mim. Estava no último ano naquela escola, estava terminando o ginásio, estava entrando para a escola técnica, e
quando cheguei na escola técnica ali, Deus me usou, mais alguns colegas, para te montar um grupo de pregação do Evangelho naquela escola. Deus abençoou tanta gente ali. Então, irmãos, Paulo ele não ficou ali observando, mas ele não ficou com uma observação contemplativa. Ele observou e reagiu, ele saiu, e ele começou a pregar o Evangelho. E aí, quando ele começa a pregar o Evangelho, aquela cidade ficou alvoroçada. Alguns filósofos que estavam ali na praça discutindo com ele, né, até fizeram uma brincadeira com ele, o acusaram de tagarela. E ele então, e a notícia começou a correr, e aí então pegaram Paulo e levaram Paulo para falar num lugar importantíssimo da cidade, que era o Areópago. O Areópago era uma espécie de um senado. Ele era misturado com o senado, ele era também um tribunal. Ele ao mesmo tempo era algo parecido com o senado, era um tribunal. E ali, formado em torno de 30 membros das pessoas mais ilustres e mais destacadas da cidade. E ali alguns assuntos eram tratados, alguns assuntos eram julgados. Era um lugar mais importante da cidade. Ele foi levado ali para aquele lugar e aí foi indagado. Nós estamos ouvindo falar, você está falando de algumas novidades aí, e o que é que você tem falado? O que é isso que você tem pregado? E então, irmãos, ele chega ali naquele lugar, ele começa a falar, e ele vai nos ensinar uma outra coisa. Ele, quando chega ali, ele começa a falar, ele quer criar uma conexão com aquelas pessoas. Presta bem atenção. Muitas vezes, nós não somos bem-sucedidos na pregação do Evangelho, porque a gente não consegue criar uma conexão com o grupo que queremos pregar o Evangelho. Quando Jesus foi evangelizar a mulher samaritana ela veio no poço pegar água. Quando ela veio no poço pegar água, Jesus evangelizou aquela mulher se converteu, foi na cidade, voltou, trouxe toda a cidade para ouvir e muitos se converteram. Como é que Jesus faz ali? Quando a mulher vem pedir água, como é que Jesus se apresenta para ela? Ele se apresenta como? A água da vida. Olha, você tem buscar água? Olha, eu tenho uma água. Quem beber essa água jamais terá sede. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava criando uma conexão com ela. Porque o que ela queria era água. Ele diz que ele tem água que não mata a sede, ele começa a abordar. Paulo está aqui, e Paulo está diante dessas pessoas. E quando Paulo então vai pregar, ele cria uma conexão. Ele diz assim: olha, eu tenho andado pela cidade e bem percebo que vocês são pessoas muito religiosas. Sabe o que acontece com a gente? Talvez, o que nós faríamos? Olha, eu quero falar para vocês que vocês são todos uns idólatras. Já começava assim. O que ia acontecer? Não cria conexão. Então, nós estamos falando muito aqui na igreja que nós devemos ser multiplicadores. Nós estamos pegando esse livro de Atos para dizer assim, que cada crente tem que ser um multiplicador. Então, para você ser um multiplicador, também tem isso. Você tem que ter sabedoria para criar uma conexão com as pessoas. Você vai falar para um público de cozinheiros, você tem que criar uma conexão a partir desse assunto. Você vai falar para um público, para alguém que gosta de política, você pode criar uma conexão através desse assunto. Você vai falar para alguém que gosta de futebol, você cria uma conexão. A mensagem é a mesma, a essência tem que ser a mesma. Agora, a maneira de apresentar a mensagem muda. Por que Paulo, em todos os lugares que pregou, falou sobre o Velho Testamento, e aqui não cita nada de Velho Testamento, perceberam? Por quê? Porque ele está diante de um público que não sabe nada de promessa do Velho Testamento.
Ele não está falando para judeu, ele está falando para o público que não sabia nada das promessas do Velho Testamento. Então ele chega ali e ele fala outra coisa. Percebem que no texto ele menciona algumas palavras que são de dois poetas gregos. E quando ele menciona dois textos de dois poetas gregos, o que ele está fazendo? Está criando uma conexão. Isso é pregar com sabedoria. Muitas vezes nosso problema é esse, a gente não consegue criar conexão. E quando você consegue criar conexão, você então atrai atenção. Então nós aqui, que estamos enfatizando, que queremos ser multiplicadores, nós temos que entender isso. Deus me dá sabedoria, aquela pessoa, aquele público, como é que me dá uma conexão? Hoje eu de manhã aqui contei um testemunho de um senhor, lá da igreja que eu fui pastor no Rio de Janeiro, na primeira igreja que eu fui pastor, de um homem muito querido, uma pessoa muito especial, mas não queria saber nada do Evangelho. A mulher era crente, ele não queria conversa com o Evangelho. Até que um dia ela, por muito custo, conseguiu marcar para eu ir almoçar na casa dela, e o marido lá para conversar com ele. E eu comecei a saber alguma coisa, descobri que ele gostava muito de um determinado político. Não vou passar o nome para não fazer propaganda, se bem que esse político já está bom. Mas ele gostava muito de um determinado político. E eu então me preparei. Quando eu cheguei na casa dele, na sala dele, tinha um retrato desse político. E aí eu comecei a conversar com ele sobre tudo de bom que aquele político tinha feito. Tinha feito muita coisa, todo político faz coisa boa e coisa ruim. Tá? Não se iluda, só não se iluda que todo político faz coisa ruim, nem todo político faz coisa boa. Todo político faz coisa boa, mas também faz muita coisa ruim. Mas aquele homem tinha feito algumas coisas boas, eu comecei a conversar. E aquele homem foi dando atenção. Aquela conversa abriu espaço para, no momento certo, eu apresentar o Evangelho para ele. Falar de Jesus para ele. Esse homem, no domingo seguinte, estava na igreja. Ele era dono de um comércio muito forte, mas aquele comércio dele consumia também fim de semana. Fim de semana ele estava envolvido com o comércio. Aquele homem foi à igreja, aceitou Jesus como Salvador. Ele vendeu aquele comércio para ele poder se envolver com outra coisa que não tomasse o domingo dele, para ele poder servir a Jesus. Ele só se batizou quando vendeu. Vendeu, estava ali, falou, pastor, agora eu quero ver o batismo. E ele foi batizado. Então é muito importante que a gente, esse texto nos ensina isso, a gente criar conexões para pregar o Evangelho. Terceira lição que eu quero tirar com vocês nesse texto, de mensagem para os nossos dias. Nós precisamos entender que o nosso dia, o nosso tempo, é um tempo que não falta religiosidade. O mundo inteiro, se você conversar com uma pessoa fora do Brasil, eles vão se lembrar do Brasil por três coisas. Vão se lembrar do Brasil pelo futebol, vão se lembrar do Brasil pela Amazônia e vão dizer que o brasileiro é muito religioso. É conhecida essa fama do Brasil. E ali também tinha muita religiosidade. Mas preste bem atenção. Tinha muita religiosidade, mas não tinham conhecimento de Deus. Eles não conheciam Deus verdadeiro. Religiosidade não é a mesma coisa de conhecimento de Deus. Ali em Atenas, muita religiosidade, mas pouca espiritualidade verdadeira, genuína. Muita religiosidade, mas pessoas escravizadas, aprisionadas pelos ídolos. Muita religiosidade, mas pessoas sem direção espiritual na vida. Como a gente vê no Brasil, meus irmãos. No Brasil, altares de idolatria para tudo que é canto. E agora, precisamos ter muito cuidado para não erguer altares a pregadores da mídia. Tem muita gente fazendo os pregadores da mídia seu ídolo.
e ergue na sua casa um Deus ao pregador da mídia e não ao Deus verdadeiro. Idolatria a idolatria da igreja. A idolatria da igreja. E muitos pastores estão estimulando a idolatria da igreja. Aquelas pessoas que querem a glória para a igreja e não para Deus. E você liga a televisão, você começa a ver um monte de gente falando um monte de coisa, mas a glória está para a igreja. E a glória não está para Deus, a glória é para Deus, não é para a igreja. Se a glória é para a igreja, é a idolatria da igreja. Nós vivemos aqui no Brasil com a idolatria do amor romântico. As pessoas que colocam um amor a uma pessoa no lugar de Deus. Adoração ao prazer. Adoração à política. Presta bem atenção. Nós estamos vivendo um tempo como nunca, como que eu conheça, que eu tenha experimentado, nunca vivemos no Brasil. Cuidado para o seu apego a uma ideologia política, ou seu apego a um pensamento político, levar você a fazer disso uma idolatria. Nunca se esqueça que não é Dilma, não é Aécio, não é Lula, não é ninguém que vai transformar o Brasil. Quem vai transformar o Brasil é Jesus Cristo. Vou te pedir mais uma coisa. Pelo amor de Deus, não deixe que isso cause desunião no meio da igreja. Um crente destacando o outro, um crente criando dificuldade com o outro, um crente odiando o outro por causa de política, é idolatria da política. É idolatria da ideologia. É idolatria do pensamento político. Cada um de nós temos nosso pensamento político, mas nunca esqueça que nós somos crentes em Jesus Cristo. O nosso coração não está dominado, em primeiro lugar, por uma ideologia. O nosso coração está dominado pelo Espírito Santo de Jesus. Então, precisamos ter cuidado, porque no Brasil nós temos vivido um momento de muita dificuldade. O que é um ídolo? Né? A gente às vezes não pensa. O ídolo é qualquer coisa que vira, ou qualquer coisa, ou qualquer pessoa que é transformada em algo supremo. Um ídolo é aquilo de tal modo que você você busca essas coisas e passa por cima de todos os seus valores. O ídolo, presta atenção, é qualquer coisa vira ídolo, qualquer coisa vira ídolo quando é transformado em algo supremo. De tal modo que você, por causa desse algo supremo que você estabeleceu, você acaba atropelando todos os seus valores. Isso é idolatria. Por isso que o Brasil está cheio de ídolos. Os falsos deuses, que a gente tem que ter cuidado é que esses falsos deuses sempre nos desapontam. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que você fez como ídolo vai te desapontar. Agora presta mais atenção ainda, olha para mim. O ídolo vai te desapontar. Mais cedo ou mais tarde, o ídolo que você estabeleceu vai te desapontar. Porém, nunca esqueça que muitas vezes eles fazem de modo destrutivo. Muitas mulheres que fizeram do seu namorado, do seu noivo, do seu marido um ídolo e colocou o amor romântico como ídolo, muitos homens que fizeram isso, muitas vezes não apenas ficaram desapontados com o seu ídolo, mas foram destruídas e destruídos pelo seu ídolo. Muita gente que fez do dinheiro o seu ídolo, muitas vezes não foram simplesmente desapontados, mas foram destruídos pelo seu ídolo. O ídolo não só desaponta, mas muitas vezes ele destrói. Uma outra coisa é que o ídolo é insaciável.
Um ídolo, ele nunca está satisfeito. O ídolo, ele sempre vai querer mais da tua adoração. O ídolo vai querer sempre mais de você. E o ídolo, ele não vai se sentir satisfeito, ele vai ser insaciável enquanto ele não ver você separado de Deus. O objetivo do ídolo é separar você de Deus. Então, irmãos, poderia resumir também dizendo que o ídolo é aquilo tudo que ocupa o lugar de Deus. Tudo na vida. Um filho pode virar um ídolo. Que linda a menina aqui hoje foi apresentada ao Senhor. Linda. Mas Juninho e Dani jamais podem colocar a menina no lugar de Deus na vida deles. Se um dia colocar a idolatria. Vocês entendem? Então eles entendem aonde Paulo queria chegar, quando ele está falando ali, quando ele vai pregar ali, quando ele vai falar sobre a idolatria. Então essa mensagem é uma mensagem para os nossos dias. Porque, meus irmãos, nós encontramos hoje muita idolatria em nosso meio e muita religiosidade. Paulo encontrou ali muita gente adorando a deuses, mas numa direção errada. Então, às vezes, você pensa que está numa direção religiosa certa, mas você não está na direção errada. Pastor, como é que eu sei disso? É pela palavra que a gente seguia. Tudo aquilo que não está de acordo com a palavra é porque você está numa direção errada. É uma tremenda mentira do diabo dizer que todos os caminhos levam a Deus e dizer que todas as religiões são boas. Se todas as religiões fossem boas, Paulo não faria esse discurso na hora. Paulo, no final do texto, não chamaria aqueles homens ao arrependimento. No final do texto chamou arrependimento. Por quê? Porque isso é do diabo. Dizer que todas as religiões são boas é uma coisa diabólica. Porque ele quer ver as pessoas acomodadas, mesmo que a direção espiritual da vida esteja errada. Mesmo que a direção espiritual esteja conduzindo à idolatria. Mesmo que a direção espiritual esteja desviando de Deus. E então, Paulo vai conversar com aquelas pessoas, dizendo para elas: olha, vocês não podem estar aprisionados pela especulação filosófica, nem pela lógica humana, nem por qualquer outra coisa. O grande problema de Atenas é que eles estavam aprisionados à especulação filosófica e à lógica humana, e por isso eles não conseguiam servir ao Deus verdadeiro. Quarta reflexão desse texto que ele nos ensina: sem buscar a Deus, o homem perde a finalidade da sua vida neste mundo. Quando Paulo prega, Paulo vai falar sobre Deus como Criador, e vai apresentar Deus, e Paulo vai dizer ali, de acordo com a palavra de Deus, que o grande objetivo de Deus é trazer o homem para si. E o grande objetivo do homem deve ser buscar ao Senhor. Deus fez isso. Deus criou o mundo. Deus criou todas as coisas. Deus é o Deus da vida. Deus é que dá vida. Versículo 27. Deus fez tudo isso para que os homens o buscassem. Sabe o que isso quer dizer? É que sem buscar a Deus, o homem perde a finalidade da sua vida nesse mundo. Sem Deus, a vida do homem perde o sentido. A finalidade da alma humana é buscar a Deus. Deus não foi criado, mas Deus é o Criador. Portanto, Deus é aquele que fez todas as coisas. Se Deus é o Criador, se Deus é que fez todas as coisas, Ele não pode ser adorado por algo feito pelas mãos da criatura, porque Ele é o Criador, Ele criou tudo.
Paulo afirma com toda a ousadia: no princípio Deus fez o mundo e tudo que nele há. Ele é Senhor sobre tudo. Ele não é um Deus distante, separado da criação. Mas Deus também, por ser Criador de tudo, Ele não pode estar cativo à imaginação humana. Ele não pode estar cativo a um templo. Ele não pode estar cativo àquilo que foi feito pelas mãos dos homens, porque Ele é o Criador de todas as coisas. O Criador não pode ser cativo pela criatura. E muitas vezes o que nós fazemos é trocar de lugar. Parece que Deus é que é a criatura e nós somos o Criador. Mas esse Deus, apesar de ser de Criador de todas as coisas, Ele não é indiferente às necessidades dos homens. Então Paulo fala isso diante daquele grupo. Ele apresenta esse Deus grandioso, a grandeza de Deus. Ele fala do poder de Deus. Ele fala da graça de Deus. Ele está falando aqui Deus como aquele que criou e sustentador de todo o universo. É esse Deus que nós temos que adorar. É esse Deus que nós temos que servir. É esse Deus que é o autor da vida. Ele diz que Ele é o autor da vida. Então a vida verdadeira só pode ser encontrada nele, porque Ele é o autor da vida. E quem é o autor da vida pode conceder vida. Pode conceder vida. Então, por isso é que o homem, ele instintivamente, ele busca Deus. Por quê? Porque ele é criatura de Deus. Porque Deus é criador e sustentador do universo e é aquele que dirige a história. As mais profundas indagações e necessidades da alma humana só podem ser satisfeitas e respondidas por Deus. É isso que o Paulo está dizendo naquele meio daqueles filósofos. Presta bem atenção nisso. Então, ele está dizendo: olha, a vida do homem sem Deus não tem sentido. Porque o homem foi criado por esse Deus criador de todas as coisas. Ele também criou o homem para ter comunhão com o homem, para viver com o homem, para habitar no homem. E o homem sem Deus é vazio. O homem sem Deus é oco. O homem sem Deus é incompleto. E ele vai tentar de todas as formas buscar o preenchimento. Mas Paulo está dizendo naquele lugar tão importante: só Deus pode dar sentido à vida. A vida do homem sem Deus não tem sentido. Eu sou criador, eu sou criatura e Deus é que é criador. E a vida da criatura só encontra sentido em quem a criou. E aí, quando Paulo está pregando ali, nós aprendemos mais uma coisa. Olha os versículos 30 e 31 que Paulo fala, presta atenção. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena a todos que se arrependam. Pois Ele tem um dia reservado, que há de julgar o mundo com justiça por meio daquele que ressuscitou Jesus. Sabe o que eu estou dizendo? Para ele, para todo aquele grupo seleto de filósofos, de pensadores, ele está dizendo: mas agora Deus ordena que todos se arrependam. Depois de falar tudo isso e chamar ao arrependimento, e arrependimento é mudança, sabe o que ele está dizendo? É a quinta lição que a gente aprende nesse texto nessa noite. Presta bem atenção. Que só há mudança de vida quando há mudança de culto. Você pode estar morando numa casinha bem simplesinha, uma casinha talvez pobrezinha, e você melhorou de vida, conseguiu comprar um palácio e vai morar no palácio. Se você pensa que isso vai mudar a sua vida, se você entrar naquele palácio com o mesmo Deus que você tem até hoje na vida, sua vida não vai mudar. Seus problemas, suas indagações,
suas inquietações, só vai mudar de lugar. Porque a vida verdadeiramente só muda quando o culto muda. Todos nós temos um altar no centro da nossa vida. E ali alguém está ocupando aquele altar e a esse alguém que nós prestamos culto. Talvez no altar do teu coração não tenha uma imagem de um homem lá, de um santo, uma escultura erguida. Mas talvez está lá nesse altar o seu eu, e que o culto da sua vida é para você mesmo. Você cultua a si mesmo. O homem pós-moderno é um homem que cultua a si mesmo. O homem que cultua a si mesmo quando ele é a verdade dele. Eu sou a minha verdade. Eu sei o que é bom para mim. Eu sou dono do meu nariz. Eu sei o que eu faço, o que eu não faço. Não preciso da direção de ninguém, nem da Bíblia, nem de Deus, e de ninguém. Isso é idolatria. Teu Deus é você. Você tem que mudar de culto. E talvez um outro culto você está prestando na tua vida. São Paulo está dizendo: olha, é chegado o tempo de vocês se arrependerem. E ali naquele contexto é exatamente isso: se arrependerem do culto da vida de vocês, se voltarem para o Deus verdadeiro. Tim Keller, no livro que eu li sobre esse assunto, ele dizia uma vez disse o seguinte, eu queria deixar essa frase para você, olha bem para mim: necessário se faz que reconheçamos nossos ídolos ocultos para desesperadamente substituí-los. Muitas vezes os ídolos estão ocultos. Aqui, Paulo tinha naquela cidade os ídolos que ele viu, mas também tinha um ídolo oculto. E quando ele chega naquela cidade, tinha tanta idolatria que tinha um altar ao Deus desconhecido. Quando ele chega ali, naquela abordagem que eu falei de conexão, eles falam: o que é isso que você veio nos anunciar? Eu vim falar desse Deus desconhecido para vocês. Esse Deus que vocês não conhecem, eu conheço. Esse Deus que vocês não conhecem é o Criador dos céus e da terra. Ele criou tudo, Ele sustenta tudo, toda a vida vem dEle, tudo depende dEle. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de graça. E esse Deus convida você nessa noite, dizer, para que vocês mudem de culto, que o culto da sua vida agora seja a esse Deus verdadeiro. Muitos crentes, às vezes, perguntam sobre por que eu não consigo experimentar uma plenitude de vida. Por que eu ouço tanto, pastor? A gente na igreja ouve as pessoas falarem em plenitude de vida. Uma coisa, podem ser muitos motivos. Porém, eu queria que você pensasse nessa noite que um dos motivos pode ser a idolatria oculta. Você tem um ídolo na tua vida, esse ídolo é um ídolo oculto. E esse ídolo oculto, ele tira da gente a plenitude de vida. Então você tem que aproveitar essa noite, essa palavra que Deus está nos dando aqui, para pensar se você não tem nenhum ídolo oculto. E que essa palavra de Paulo nessa noite é dizer para você: não despreze esse Deus criador de todas as coisas. Só Ele tem poder, só Ele tem amor, só Ele tem misericórdia, só Ele tem graça para te alcançar. Só Ele pode dar sentido à sua vida, só Ele pode perdoar os seus pecados e já tomou todas as providências com a morte de Cristo. E Paulo está dizendo: mas agora, em todo lugar, se arrependa. Hoje é dia de arrependimento aqui, gente. Hoje é dia de você se arrepender e aqui hoje voltar a sua vida para o Deus. Abandonar os ídolos, abandonar a religiosidade, abandonar hoje. Se tem aqui alguém que hoje Deus falou para você e você reconhece que você está como os atenienses, você está numa direção espiritual, mas você está com a direção espiritual equivocada. Você precisa nessa noite voltar-se para o Deus verdadeiro, para o Deus
Criador dos céus e da terra. É tempo de mudança. Todos os caminhos religiosos que o homem quer abrir para chegar a Deus são em vão. São condenados por Deus e levam à direção errada. Todos os caminhos religiosos que o homem quer abrir para chegar a Deus são em vão. São condenados por ele e levam à direção errada. Só Jesus Cristo é o caminho que Deus abriu para chegar até nós e nós chegarmos a Ele. Só Jesus Cristo. Nenhuma religiosidade. Então Deus nos chama para voltarmos para esse Deus, voltarmos para Jesus, voltarmos para esse Deus, deixar toda e qualquer intenção religiosa e voltarmos para o Senhor. Paulo prega, reação do povo. Vai ser igualzinho, vai acontecer aqui hoje. A reação daquele público é a mesma reação que tem acontecido ao longo das pregações do Evangelho. E eu espero que você acolha a última. A primeira reação foi de desprezo. Diz a palavra de Deus que ali, quando ele estava pregando, quando ouvimos sobre a ressurreição, alguns zombaram dele. Zombar é desprezar. Talvez você está ouvindo essa mensagem aqui nessa noite, aí no teu coração você está desprezando a mensagem. Qual vai ser a tua reação ao convite de Deus para que nesta noite você se arrependa e mude de culto na vida? Que você se arrependa e deixe de lado todos os ídolos ocultos do teu coração. Deixar de lado qualquer pensamento de que a religiosidade pode abrir caminho para chegar a Deus. Não, é só Jesus. Alguns zombaram. O segundo público disse assim: a esse respeito te ouviremos outra vez. Esse representa aqueles que estão sempre adiando. Ah, pastor, vou pensar. Deixa para outra vez. Na outra vez eu me arrependo e entrego a minha vida a Jesus. Na outra vez eu vou pensar nisso tudo. Vou pensar. Isso é uma forma de rejeitar. Adiar é uma forma de rejeitar. Quando você ouve o Evangelho e adia a decisão, é uma forma de rejeição. Mas diz o texto que ali aconteceu o seguinte: mas alguns deles creram. Membros do Areópago e outras pessoas da cidade, ele cita o nome de Damares, e outras pessoas acolheram a mensagem e creram na mensagem. A mensagem para os nossos dias é para ser acolhida. A mensagem para os nossos dias de Deus é para ser recebida. Ela não é para ser rejeitada, ela não é para ser adiada. Mas Deus trouxe você aqui nessa noite para ouvir essa mensagem. É para que você acolha a palavra de Deus. Diga: eu quero deixar meus ídolos. Pastor, meu ídolo tem sido eu mesmo. Meu ídolo tem sido o dinheiro. Meu ídolo tem sido minha religião. Meu ídolo tem sido meus princípios. Meu ídolo tem sido minha maneira de pensar. Meu ídolo tem sido a minha maneira de ver a vida. Eu estou aprisionando Deus ao meu jeito, mas hoje aqui eu quero abrir o meu coração e eu quero que Jesus Cristo seja o único Senhor da minha vida. Ele é o único. E Paulo adverte. No final, ele diz que vai chegar um tempo de juízo de Deus. E isso tem que ser levado muito a sério. Quando Paulo diz o seguinte: arrependam-se, pois Deus estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça. E quem vai julgar o mundo é aquele que ressuscitou, Jesus Cristo. Ele deu essa autoridade de juiz. Quando Cristo ressurge, ele ganha autoridade de juiz. E vai chegar um dia que Cristo vai julgar. Nesse dia,
não tem mais oportunidade de mudança. Você pode mudar de culto na vida, enquanto esse dia não vem. Mas quando esse dia vier, o dia do juízo de Deus, não haverá mais oportunidade. Então é sério. Eu queria convidar você para uma reflexão nessa noite. E convidar você a entregar-se a esse Deus, Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. Esse Deus que tem o controle da história nas mãos. Esse Deus que tem o controle da vida. Esse Deus que, apesar de ser o Criador de todas as coisas, esse Deus se interessa por nós e Ele mandou o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, para nos dar a oportunidade de chegarmos a Ele. O pecado nos separa de Deus, mas o sacrifício de Cristo na cruz paga o preço do pecado. E agora, quando eu me rendo a Cristo, eu abro um caminho para Deus novamente. Eu posso chegar a Deus. Só Jesus faz isso, mais ninguém. Só Jesus faz isso, mais nada. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso hoje. E se você está aqui hoje e você já entregou a sua vida a Jesus um dia, mas os ídolos foram crescendo dentro de você, e os ídolos dentro de você foram separando você de Deus, e você hoje toma a decisão de deixar seus ídolos e dizer: eu quero voltar para Deus. Vamos ficar em pé. Inclina a sua cabeça. Você que está aqui nessa noite, quer voltar-se para o Deus verdadeiro. Você nessa noite reconhece que Jesus é a única solução de Deus para trazer você de perto para Ele. Que a morte de Cristo na cruz é a única opção para que você volte para Deus, chegue ao Deus verdadeiro. Você nessa noite que quer voltar-se para o Senhor, fazer do Deus verdadeiro o Senhor, abandonar todos os falsos deuses, abandonar tudo aquilo que realmente distancia você da verdade, mas voltar-se para o Deus verdadeiro. Paulo está dizendo, Deus está dizendo através do Paulo: arrependa-se. Arrependimento é mudança, arrependimento é dar uma nova direção, arrependimento é voltar-se para Deus, arrependimento é conversão. Se você nessa noite quer voltar-se para Deus, onde você está, eu queria convidar você para tomar essa decisão e orar comigo. Eu vou fazer uma oração. Essa oração eu queria convidar você que está aqui, que nessa noite quer voltar-se para o Deus verdadeiro. Tome essa decisão e ore a Deus, fale para o Senhor. E se você quer tomar essa decisão de voltar-se para Deus essa noite, de abandonar toda e qualquer forma ou manifestação de ídolo na vida, ser só Deus, orar só Deus. Ore a Deus em pensamento, em voz baixa, e eu vou fazer essa oração para te ajudar. Depois vou identificar, mas eu quero fazer agora para te ajudar. Você quer fazer isso? Então ore a Deus aí agora em pensamento, em voz baixa, repita as minhas palavras. Diga assim: Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, único e verdadeiro Deus, eu me arrependo dos meus pecados nesta noite. Eu me arrependo de toda e qualquer forma de manifestação religiosa que me afastou de Ti. Eu me arrependo de toda e qualquer forma de culto na minha vida que não tenha sido somente a Ti. Eu creio que o único modo de ser recebido pelo Senhor é Jesus Cristo, que morreu por mim. Eu creio que Jesus morreu por mim na cruz. E agora eu recebo a Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero te pedir que Jesus agora entre no meu coração, perdoe os meus pecados
e me dê a tua salvação.